uma pergunta que seguidamente eu recebo para responder. Qual é a altura máxima que podemos considerar para uma treliça? Bem, existem dois fatores que poderão definir a altura máxima da treliça no que se refere ao local de fabricação dessa estrutura e ao local de montagem. Suponhamos que a estrutura vai ser fabricada fora do canteiro de obras e essa estrutura deverá ser transportada através de transporte rodoviário. Obviamente que se for transportado via veículo rodoviário, a estrutura deverá ter, para o frete ser o mais barato possível, as dimensões máximas que caibam dentro, suponhamos, de uma carreta. Então, primeiro, para termos em mente qual é a altura máxima de uma treliça, devemos ter em mente quais são as solicitações que vão atuar nessa treliça, e as solicitações, então, a gente tem em função do carregamento, e depois quais são as dimensões máximas das peças para efeito de transporte. Suponhamos que você vai projetar uma tesoura com 30 metros teórico. Bem, 30 metros teórico, se for uma tesoura de 2 águas simétricas, a metade terá 15 metros. Então, primeiro definimos o vão da estrutura. Neste caso, 15 metros. Próximo passo é definirmos quais são as formas geométricas dos banzos. Suponhamos que nesses 15 metros tenhamos o banzo inferior paralelo à linha do horizonte. O banzo inferior. E o banzo superior, quem é que define a geometria do banzo superior? Ou quem é que define a inclinação do banzo superior? Como nós teremos sobre esta cobertura telhas, supondo, então quem vai definir o caimento do banzo superior é o fornecedor da telha. Suponhamos que o fornecedor define que a inclinação mínima da telha seja tantos graus. Bem, você pode dar a inclinação nesse banzo superior de tantos graus, começando o banzo superior a partir do ponto zero ou a partir de um determinado deslocamento em relação ao apoio. Suponhamos que se você vá partir do ponto zero, o seu banzo teria este posicionamento. Ok? Notem que se partirmos do zero, nós teremos uma determinada altura no centro dessa tesoura. Ou você pode partir esta tesoura de maneiras que a altura máxima no centro seja a medida máxima interna de uma carreta rodoviária. Suponhamos que a carreta, então, tenha as seguintes dimensões. A grosso modo, suponhamos que esta seja a carreta e esta seja a carroceria. E esta carroceria tem as dimensões de 12 metros internamente por 2,40 metros de largura. Então, essa nossa estrutura, para ela ter um frete o mais barato possível,
ela deverá ter segmentos que se encaixem dentro dessa carreta. Então, para termos uma solicitação menor possível nessa treliça, nós devemos ter a altura máxima no centro. Por quê? A altura máxima é o que vai nos definir qual é a flecha dessa treliça. Então suponhamos que vamos partir com essa nossa treliça com uma altura de 2,40 metros no centro. E aí, em função do caimento da telha, nós vamos ter a resultante da largada da tesoura junto ao apoio. Caimento da telha, então, definido pelo fornecedor da telha. Tesoura simétrica. Então, esta medida é consequência da altura máxima que vamos adotar no caso do segmento que vai caber dentro da caçamba. Vamos chamar gabarito da carreta. Bem, 15 metros não cabe nos 12. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos segmentar essa estrutura de maneira que o comprimento máximo seja 12 metros, uma vez que a altura nós definimos em função da largura da carreta. Eu faria uma posição da emenda exatamente a 6 metros para cada lado da cumieira. Neste caso, seis metros e 6 metros. Então eu teria um segmento da treliça para transporte com essa geometria. E o outro segmento num lado da treliça, consequentemente no outro, se for simétrica essa tesoura, nesta posição. Notem que aqui eu teria então 9 metros este segmento de transporte. Então essa seria a posição de emenda para transporte. Emenda para transporte seria essa situação. Bem, mas nem sempre a altura da tesoura se consegue fazer com que ela se encaixe dentro do gabarito da carreta. Por quê? Dependendo do tipo de telha, esta inclinação pode variar. Então isso aqui em função da telha. Suponhamos que nesse mesmo vão de 30 metros, nós vamos utilizar uma telha do tipo cerâmica. E a telha cerâmica, ela tem um caimento muito maior do que a telha metálica. Então nesse caso, pela necessidade física, pela necessidade do caimento da telha cerâmica, nós vamos ter um caimento muito maior do que este primeiro formato. Então, esta medida, como vimos, é uma consequência da altura máxima e do caimento. Este nosso segundo exemplo. Suponhamos que a telha cerâmica tem um caimento e no centro dessa tesoura a nossa altura máxima da treliça de mais do que 2,40. Aqui é o nível do apoio. E simétrica a tesoura para o outro lado da cumieira.
Então aqui os mesmos 15 metros. E esta altura para esta telha cerâmica, suponhamos, vai resultar em algo do tipo 4 metros e 60. A partir dessa tesoura, com a mesma medida A, suposição. Bem, nós não vamos conseguir transportar um segmento dessa tesoura numa carreta com 2 metros e 40. O que eu costumo fazer? Então, primeiro, eu faço a projeção da carreta no banzo superior. Então vamos supor que, se considerarmos esta face como sendo a face de uma lateral da carreta, eu traço a largura da carreta para projetar a emenda. Então aqui o que eu estou definindo? Eu estou definindo qual é a medida de 2 metros e 40. Agora, eu vou definir o posicionamento do banzo inferior nesta zona central da tesoura em função da largura de 2 metros e 40, que é a largura máxima da carreta. Eu poderia definir a posição deste banzo inferior como sendo esta. E deste ponto eu traço o banzo inferior até se encontrar com esse banzo inferior na horizontal. Da mesma maneira, eu vou definir como este segmento de 12 metros, suponhamos a carreta nessa posição. Eu tenho 6, eu posso botar um segmento aqui. E um outro aqui, de maneira que essa medida dê menos do que 12 metros. L menor do que 12 metros. Desta maneira, eu tenho um segmento da tesoura para transporte, que vai se encaixar dentro das dimensões da carreta. Bem, por que eu estou dizendo que quanto maior a distância entre os banzos no centro da tesoura, é mais econômica esta peça? Por que eu estou dizendo que 2 metros e 40 dão as solicitações menores nos banzos do que se eu tiver uma distância menor? Vamos lembrar qual é a fórmula de uma flecha de uma viga biapoiada, pegando como exemplo. Então, a flecha de uma viga apoiada, a flecha no centro, vou botar assim no centro, é igual a 5 vezes o carregamento linear vezes o vão elevado à quarta, dividido por 384 vezes o módulo de elasticidade e vezes o J no centro. Aqui está o grande pulo do gato.
o momento de inércia no centro, quanto mais afastado um banzo do outro, segundo o teorema de Steiner, maior é o nosso momento de inércia dos banzos em relação ao centro. Então aqui, quando eu estou falando em momento de inércia no centro, eu estou me referindo ao teorema de Steiner. Isso aqui o que é? Resistência de materiais. Ok, pessoal? Sempre lembrando, né? Isto é apenas uma dica.